e vamos ver o vídeo do O Idealista, um mentiroso miserável chamado Andrew Graves. É um título muito chamativo, eu diria. É um vídeo assim que eu falei, ô Magá, tá ligado? Então, quem não tá ligado, né, tipo, Andrew e Lily, o nome do jogo do incesto lá do Games Edu, né? Eu fiquei incesto. Então, tipo, é aquele jogo lá. E eu tô mais ou menos ligado no que acontece. Eu não tô ligado em tudo, mas se não me engano, deu até uma treta com a criadora, que a criadora dropou o jogo, deu tipo pra uma terceirizada. Se não me engano, a galera deu hate nela por simplesmente ter esse bagulho de incesto, tá ligado? Eu achei uma treta ridícula, tá ligado? Porque, tipo, pra mim, não importa o que ela tava escrevendo. Ela devia lançar a arte dela. E por mais que seja errado, pô, o jogo é inteiramente errado, tá ligado? O jogo é errado, é feito pra ser completamente errado, pra você estar num corpo de pessoas terríveis, tá ligado? Então, tipo, incesto é o menor dos problemas quando você tem canibalismo, assassinato, um ritual satânico. Então, tipo, eu achei muito ridículo a galera achar ruim esse jogo, tipo, os puritanos da vida, sendo que o jogo é literalmente mostrando pessoas completamente desprezíveis. Mas vamos ver o que o Idealista tem a dizer. Tipo, eu não conheço o Idealista, vou conhecer agora. Então, bora lá. Ok, vamos Falei lá, pra porque caralho. esse vídeo vai ser longo. No caso, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre o personagem do Andrew Graves, do jogo The Coffin of Andy and Leyley, que pra resumir eu vou chamar de The Coffin. E no caso aqui, eu abordei o personagem, acho que por completo, né, se eu não me engano, porque eu assisti praticamente umas 3 horas de live. Acho que se juntar todos os vídeos que eu vi cerca de 6 horas de live. Viu muito, hein? 2 horas para escrever o roteiro desse vídeo. Ai, é foda. Então eu não vou enrolar muito e vou prosseguir logo. Para começar, vamos pela infância. Andrew Graves não nasceu mal, mas o que acontece quando Cara, esse jogo ele é estranho e eu acho que ele é... Ô, O que cacete, pra acontece com pausar. alguém que aprende... Esse jogo é estranho e eu acho que é intencionalmente feito pra ser estranho, mas ele é bonito. Eu gosto do estilo de arte dele. Cara, ele é muito bonito, bonitinho, tá ligado? cedo demais que suas E vontades beleza em não ar, importam. inclusive. E o que o papel dele na vida é apenas cuidar de quem o prende. Desde pequeno, Andrew era um filho perfeito, gentil, simpático, esforçado e ainda assim invisível. Invisível aos olhos dos pais, que depositaram aos seus ombros frágeis a obrigação de cuidar da sua irmã mais nova, a Ashley. Ela é sua irmã, aguente, você é o mais velho, entenda, cuide dela. Salve, Gabriel, de boa. Tamo aí, pô, tamo assistindo, pô. Às vezes frases como essa foram ditas pra ele, como se ela fosse uma missão e não uma pessoa, e como se ele fosse uma ferramenta e não um garoto. A Ashley era barulhenta, emocionalmente instável e exigente, e incrivelmente mimada. Mas para os pais, Andrew deveria sempre estar ali, sempre compreensível, sempre sorrindo, sempre apagando os incêndios que ela mesma causava. Ele não teve uma infância, ele teve um trabalho a vida inteira. E assim, enquanto todos diziam o quanto ele era incrível, por dentro ele se esvaziava. Porque ser incrível para ele era sinônimo de abrir mão de si mesmo. A vida já estava montada para ele, e sua irmã era o epicentro de tudo. E então veio o primeiro acidente do jogo, que no caso foi a morte da Nina. A primeira rachadura em tudo. Nina gostava dele, gostava de Andrew. Mas o erro dela foi ter dito isso para a pior pessoa possível, a Ashley, que não suportava a ideia de que teria que se dividir o Andrew com filho, infelizmente é o trabalho do irmão mais velho, né? Ainda bem que eu sou filho único. outra pessoa. E a pressão começou. Ashley pressionou Andrew a prender da Nina naquela caixa. Andrew, por seu pensamento egoísta de manter sua irmã próxima de si, assim fez, mesmo que sua consciência pesasse. Eu não entendi, tipo... Eu sei, tipo, dessa cena que ele tá falando, mas por que ele não tá mostrando a cena do jogo em si, tá ligado? Tipo, literalmente a cena que eles meio que trancam a menina dentro da caixa. Por que ele não colocou essa cena aqui? Eu acho que daria pra ilustrar 1000 vezes melhor. É que ele já ilustrou que a irmãzinha dele é um capeta. Tá bom, já mostrou que a irmãzinha do capeta, o jogo já... Temos cenas do jogo mostrando que ela é um capeta. Pronto, agora vamos pra cena que eles matam a menina. Foi por medo de perder Ashley ou medo de perder o papel que dava sentido à sua existência. Seja como for, Andrew assim o fez, e por acidente a Nina morreu. Mas só que aqui vem a questão que eu não sei responder ao certo.
que foi o motivo pelo qual Andrew entrou em desespero. Aquele vídeo do Glória é bom demais, tá? Não sei dizer se foi necessariamente por Nina. Ele se desesperou porque sentia que tudo ia desmoronar, por sentir culpa, mas o que o mais aterrorizava, eu acho, não era a morte, era a perda de controle. Era a ideia de ver Ashley indo embora. A culpa existia, mas ela não vinha do remorso. Vinha da possibilidade de ficar sem a Ashley caso tudo fosse descoberto. Não, mas é engraçado demais. Aquele vídeo é bom pra caramba. O jogo é muito engraçado também. Eu gosto, tipo... Eu gosto de jogo, mas eu quero jogar ele um dia. Mas que o problema é que de jogar jogos que é focado em história, que tipo, a gameplay é só... Como posso dizer? A gameplay... O jogo não é importante, não é o foco. O foco é a história. E quando você sabe a história desse jogo, a gameplay se torna chata. Tá ligado? Exatamente, tipo um RP. Porque, vamos lá. Por exemplo, eu consigo jogar um Devil May Cry várias e várias vezes, mesmo sabendo a história. A história ali, ela tem que ser só coesa. Às vezes nem é, mas tipo, a história tem que ser coesa. O que tem que brilhar ali é a gameplay. Eu jogar, por exemplo, Detroit Become Human. Eu posso jogar Detroit várias vezes, porque a gameplay me dá margem para ver outras histórias, outros acontecimentos. Então eu posso dar um fator replay no jogo, mesmo eu sabendo uma parte da história. Agora, jogos como To The Moon, jogos como esse aqui do Andrew Laley, outro jogo que... Cara, como posso dizer... Ace Attorney, tá ligado? Que jogos focados em história não tem um fator replay tão legal assim, tá ligado? Porque o foco é a história. Eu já sei a história, não tem por que eu jogar, tá ligado? Então, esse jogo aqui, eu quero jogar muito ele, mas eu já sei a história dele, tipo, pelo menos os 2 primeiros capítulos. E provavelmente eu vou saber muito mais com spoilers desse vídeo. Então, é legal só ver vídeo, tá ligado? Porque a gameplay não interessa. Se eu sei a história, a gameplay só se torna chato. Andrew cresceu, agora entrando na fase de sua adolescência. Se mudou como alguém socialmente impecável, educado, carismático, amado, mas por dentro tudo era artificial. Ele não via os outros como indivíduos, eles eram amigo A, amigo B, colega C, todos descartáveis. Ninguém importava, exceto ela. E sempre ela. Aquela obrigação ambulante. Ashley agora ainda mais imprevisível tornou-se o peso que Andrew escondia. Ashley na escola era vista como esquisita, e isso podia manchar a imagem de Andrew. E ele não gostaria nem um pouco dessa ideia. Mas ela também era tudo o que ele tinha. A única pessoa com quem ele realmente tinha laços verdadeiros, por mais disfuncionais que fossem. Quando um garoto a chamou pra sair pela primeira vez, Andrew quase surtou, sentiu raiva, ansiedade, possessividade. Ele não podia permitir isso. Não podia permitir sua única fonte de controle, de importância e principalmente de afeto fosse embora. Antes que Andrew cometesse uma grande idiotice, Ashley comenta que recusou o garoto, o que o aliviou muito. Mas logo, os boatos começaram a circular. Boatos de que os dois eram mais do que irmãos, se é que você me entende. Boatos que destruíram ele por dentro. Então ele decidiu mascarar tudo. Tudo é esquisito nesse jogo. E começou a namorar a Julia, a melhor amiga da Ashley, melhor amiga da sua irmã. Não por amor e não por conexão, mas porque ele precisava apagar os boatos. Além de que, no fundo, ele sabia que se Ashley permanecesse sem ninguém, ela não teria outra escolha a não ser sempre ficar apegada a ele, sendo tudo o que ele mais queria. E junto disso tudo, a Julia tinha um corpo que era permitido tocar. Bom, mais que irmão. Julia era gentil, carinhosa, disposta. E para Andrew... não é brothers não, mano. Interessante e incrivelmente entediante. Ele fingia ser o namorado perfeito, mas só sentia tédio e desejo físico. Ela era uma ferramenta e não uma pessoa. E mesmo tentando se forçar a amá-la, ele falhou. Ashley odiou tudo isso, sentiu-se traída. E mesmo que Andrew tenha tentado acalmar as coisas com suas palavras manipuladoras, o dano no relacionamento dos dois foi feito e ficou um pouco mais frio do que antes. A relação deles antes grudada agora era um pouco mais fria, mas ainda se mantinha bem. Eu ia usar a palavra quente, mas a palavra quente pra esses dois ficar meio esquisita. Bom, e então veio o sonho do Andrew. No sonho ele cede, no sonho ele aceita Ashley, mas na hora que a mesma tenta tocá-lo, ele recua. Porque apesar do desejo, ele se odeia por isso. E acima de tudo, ele tem medo. Medo da consequência. Eu preciso desse vídeo aqui, mano.
Esse vídeo que eu vou pegar vai ser muito, mano. Vai ilustrar muito bem, mano. Esse vídeo que eu vou pegar agora vai ilustrar bem esse jogo. Meu Deus! Vamos, 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 vamos! Incesto! Essa é a subtrama do jogo, tá? Essa é a subtrama do game. Meu Deus! É isso. Vamos, 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 vamos! Incesto! Esse é o subplot do Andy Lily. É isso, pô. Não tem o que dizer. Verdade, medo do que isso faria com a imagem dele e medo do que isso tornaria ele. Medo de saber que ele sente vontade de se deitar com a própria irmã. Oh, Ele nunca mais a tocou, e o vazio cresceu. A relação dos dois esfriou como nunca antes, até que após um longo tempo, depois, cerca de 1 ano, sem nem mesmo dar um abraço em Ashley, cadê? Eu acho que tá aqui o nome do jogo. Não. Só colocar Andy Lily que você vai achar, fim. eles voltaram a se falar normalmente. O reencontro foi bem caloroso, mas logo Andrew oficializou o namoro com Julia. E a Ashley surtou de vez. Ela começou a ameaçar Julia anonimamente, a colocando em pânico. E mesmo que ela ameaçasse anonimamente, dava pra ver pelo vocabulário que era a isso aí, Ashley pô. com toda certeza. Até que Julia decidiu recorrer ao Andrew, pedindo ajuda, e ele finge não saber, finge não perceber, porque no fundo ele sabe que se assumir da verdade terá que escolher um lado, e ele não quer escolher, ele quer os dois mundos. Ele quer a irmã e a liberdade, quer o afeto proibido e a dependência doentia de sua irmã, mas também quer um corpo que seja permitido. Esse é o Andrew. Antes do jogo começar, É isso que ele quer. ele era isso um que ele garoto colocado com expectativas de ser bom, mas que só aprendeu a esconder o mal que havia em si mesmo. Que reprimiu tanto seus desejos que eles se tornaram distorcidos. Que precisava amar, mas nunca aprendeu a amar de verdade, apenas a fingir. Que precisava ser amado, mas só sabia se contentar com o afeto superficial e carnal. Eu acho que o Andrew é um possível psicopata, mas em vez Possível? daquela coisa que a gente vê em filmes, seria uma psicopatia quer. Eu não acho fria o que como tu achou gelo, aí. mas cheia de medo. Medo de aceitar o que ele é de verdade e quem ele é. Que ele é uma pessoa doente. E não seria a psicopatia primária, que é aquela que ele nasceu com isso. Eu acho que seria a secundária, do qual ele desenvolveu ao longo do tempo e ao longo dessas merdas que foram sendo jogadas nele durante a vida. Sim, eles mandam o pai e a mãe tá. de jogar no Vasco. Até aqui falamos de tudo e podemos começar o primeiro capítulo. Caralho, depois de tudo isso? Porra. Andrew começa o jogo sendo Eu preciso ver essa música. Eu preciso ver essa música, mano. fome, isolamento e abandono. Internamente ele carrega traços de empatia, mas já é bastante enfraquecido. Ao ver o corpo do vizinho, que tentava invocar um demônio, Andrew hesita em comer a carne dele. A repulsa existe. Mas é Eu menos tive que sobre fazer uma moral pausa e aqui mais rapidinho. sobre ser, entre aspas, nojento. É, Por realmente. que eu falei entre aspas? Isso realmente é nojento. Tá, de qualquer jeito. Ashley, por outro lado, já utiliza essa linha com facilidade. Andrew come porque é racional, não porque é cruel. Ele teve que comer e hoje é justificativa de que ele não teve escolha. E realmente, não tinha muita porque eles estavam passando fome e necessidade. Então não tinha muito jeito. Quando ele mata o guarda, a coisa muda. Andrew não se mostra abalado. Ele apenas fez o necessário. Isso mostra que ele não sente culpa convencional. Ele sente apenas desconforto com o trabalho sujo. A frieza Não, que trata... tipo, eu acho que ele pegou a edit de um rap de anime pra ilustrar. A situação sugere que E a isso violência parece não muito é bom. algo tão distante Eu de preciso si. ver essa música. Talvez estivesse dormente. E Ashley apenas... Isso aí, isso ajudou mesmo, a Gabriel. despertar. Sobre o demônio. Andrew participa dos rituais de oferenda, mas faz com uma espécie de sarcasmo e ceticismo. Por mais que ele saiba muito bem o que está fazendo, Sim, ele não a internet parece é sentir incrível. tanta culpa durante esses rituais. Como se fosse algo necessário a se fazer. e é bem desenhado, tá? Já vamos É bem pro capítulo feito, tá? 2. O cara que fez esse edit aqui é do caralho. Andrew retorna à casa dos pais. Ao ver sua mãe, é como se ele se tornasse por alguns segundos o garoto que era.
A máscara de normalidade volta. Educado, afável, tentando soar racional, mas tudo isso é encenação para si e para os outros. Quando Ashley sugere matar os pais, a mente de Andrew entra em um conflito Qual é? frio. Quem é que canta essa música, o Tutu? Se eu não fizer isso, o que acontece? Talvez nos descubram, nos entreguem. Eu não posso confiar neles. Não tem chance de eu confiar neles. Como também, se ele confiar neles, ele não confia na Ashley. E sabemos muito bem que a coisa que mais importa pra ele é a Ashley. De qualquer jeito, a decisão de Andrew não Da é Annie. puramente influenciada pela Ashley. Ele pondera com lógica deturpada. Ele se convence de que é eles Annie canta ou bem, nós. tá? Mesmo que a mãe nunca tenha ameaçado nada diretamente. A paranoia se soma à influência de Ashley e ele aceita. Aceita e executa. Ao matar os pais, Andrew entra num ponto de não retorno. A dor que sente não é remorso. Ele se incomoda sim, mas não pelo ato, pela quebra total de realidade que ele conhecia. Ele até justifica para si. Eles nunca me protegeram, nunca me ouviram. Sempre fui o responsável. Por que eu deveria me sentir culpado agora? O canibalismo nesse ponto já não o incomoda. Ele racionaliza como parte do ritual, parte do ciclo. Ele evita pensar demais. O foco dele é: se eu pensar demais, eu quebro. Se eu seguir em frente, pelo menos eu tenho chance. Os pontos de chave de Andrew até o fim do capítulo 2 podem ser colocados como a repressão emocional constante. Andrew não sente nada de maneira pura, ele reprime tudo. Raiva, desejo, culpa, até carinho. É um esforço constante para se manter, entre aspas, funcional. A autoimagem distorcida. Ele quer parecer o mais sensato, lógico e normal possível, mas internamente está podre, em ruínas. Que isso, cara? Calmou, cara. O cara só tá falando o que aconteceu no jogo, pô. Que isso? Calmou. Acha que manipular emoções é o mesmo que dominá-las. A culpa é sublimada em lógica. Ele nunca se permite sentir culpa plena. Sempre há um motivo, uma razão prática para cada escolha. É o típico pensamento de um psicopata secundário. Eu tive que fazer isso, é do certo pra mim. Psicopatas têm tendência a não assumir a culpa de maneira alguma, pois eles não se enxergam como seres que podem realmente cometer. Eu acho que, tipo, a criadora do jogo só falou: cara, e se eu juntar tudo de ruim e fazer um jogo? E fez um jogo. Na minha opinião, ficou bom pra caralho, tá? Eu acho que ela... Se ela queria atenção, ela conseguiu. E eu acho que ela executou bem, tá? Eu acho que executou bem, tá? Não que eu concorde que aconteça um jogo, tô falando que o jogo é bom. Rapaz, eu não sei não, hein? Que isso, gente? É manter respeito, gente. Não sabemos, gente. Mas, pô, eu acho que sim. Não, eu acho que 15 anos não, porque... Duvido muito que alguém conseguiria fazer um jogo assim com 15 anos. Mas que tinha uns pensamentos, tipo, uou, tinha. Erros, então evitam ao máximo sentirem a culpa ou tentam jogá-la para qualquer outra coisa. E Ashley como uma âncora e ruína. Ele a ama e a detesta. Ela o arrasta para o fundo, mas ele permite isso, porque ele sente que precisa dela. A relação entre eles se tornou uma obsessão sufocante. Já que a essa altura do campeonato, Andrew está mais preso a ela do que a própria moral. Agora, finalmente entrando no novo capítulo 3. Aqui estou acompanhando uma das rotas, da qual eu esqueci o nome, mas de qualquer jeito. Andrew chegou ao fundo do poço. Não de forma explosiva ou poética, mas de forma suja, silenciosa e apodrecida. Durante todo o jogo, ele se iludiu. Fingiu ser o mais são dos dois, o calculista, o que fazia tudo por amor. Frio calculista. O que tinha um plano, cara é frio o que calculista. podia voltar atrás. Mas nesse capítulo, tudo isso é desfeito diante de seus olhos e dos nossos. Ashley não é o amor da sua vida. Julie não é a salvação que ele queria. Sim. Ele mesmo não é mais alguém que vale a pena ser salvo. A ilusão se quebra. Ele percebe que Ashley não é só impulsiva. Ela é patética, ela é louca, infantil e um peso morto que o prende em um relacionamento doentio. Ele que antes a via como alguém especial, agora a enxerga como um parasita emocional, obcecado e manipulador e instável. Mas o que mais destrói Andrew por dentro é perceber que ele não é melhor do que ela. Ele a manipula, mente, usa os Ela outros e fuma tenta com controlar 15 tudo. anos. E quando falha, ele desconta a sua raiva em seus vícios, como por exemplo o cigarro que ele tanto fuma. E mesmo com tudo isso, mesmo com o nojo que ele sente, ele sempre volta pra ela. Volta porque não tem mais pra onde ir. Volta porque é tão podre quanto ela. Uma cartada final... Nossa, que trocadilho merda. Uma cartada final foi a carta escrita por Julia, que funcionou como um baque. Ali está tudo escrito, tudo aquilo que ele tentou esconder de si mesmo. Que ele sempre foi estranho, que ele causa medo, que ele é vazio por dentro, podre e uma carcaça morta. O que ele achava que era amor
da parte de Julia, só era uma ansiedade e desconforto disfarçados. Já que naquela carta Julia descreveu que não o amava, e nunca o amou de verdade. Ele só não conseguia entender o que era aquele mal-estar constante que ele provocava. Agora ele entendeu. Pé na bunda. E quando o Andrew lê isso, ele não chora, não reage, não discute. Ele Cara, apenas engole vomitou. seco, fuma e vomita. Porque ali pela primeira vez ele se enxerga como ele realmente é. Um verme. Aqui vamos ao baque de tudo. Ele volta pra Ashley, mas não por amor, mas sim por falta de alternativa. Se embebeda, fuma até afogar o próprio cérebro, fala tudo que nunca teve coragem e quebra a imagem que tanto tempo ele tentou sustentar. Até que ele estoura de vez. Durante uma discussão com Ashley, ela revela que o vê como um miserável, patético e incrivelmente medíocre. Alguém Mas isso que ele é. simplesmente não tem coragem de assumir a própria culpa das coisas. Mas é isso De mesmo. fato, ele não assume quando ele faz merda. Do mesmo jeito que Ashley também não Que assume. isso, Simplesmente porque, cara. Pra ela, o Andrew Calma, Tutu. é o que faz toda a merda e ele é o responsável por tudo. Enquanto pra Andrew, a Ashley é sempre essa mimada fudida que ferra tudo que ele tenta fazer. O que não é Ele não- mentira. Bom, de qualquer É, jeito. não, muito mentira Nessa também, hora, né? Andrew cede e mostra pra Ashley o que ela tanto estava acusando ele. Já que ela só vê ele como um patético, viciado e violento, ele mostra isso pra ela. Ele explode e começa a espancá-la brutalmente. Eita porra. Enquanto ele... Um irmão batendo no outro é classificado como violência doméstica? Fica a pergunta aí. atinge ela com murros, socos e chutes, quebra tudo, ele só continua pensando. Abre aspas. Honestamente, eu estou apenas nos meus 20 anos. Isso não é nada. Ah, agora ele começou a mostrar a cena que ilustra bem a cena que ele tá falando, pô. Pô, por que não mostrou lá no início? Presumindo que eu vá rastejar até os 80, eu ainda tenho cerca de 60 anos pela frente. Se eu me livrar dela, eu terei 60 anos pra me reintegrar. 60 anos vivendo por Ela pode. Que isso, Gabriel? 60 anos sem nunca me conectar com alguém verdadeiramente. Eu preciso mesmo ficar com ela por 60 anos? Tá porra. Eu realmente tenho que aturar essa merda por 60 anos? Ai, que merda. O que eu tô fazendo? Fecha aspas. Caralho, devia muito dublar, puta merda. Esse é o momento mais humano e mais desesperador de Andrew. Ele Nossa. enxerga claramente a saída, mas tá tão quebrado, tão enterrado na lama e na merda, que simplesmente não consegue se mover. Então ele continua como um zumbi. um Bateu rato mesmo dentro na da Eva? armadilha. Caralho. Andrew, após terminar essa sessão de violência, vai até o quarto e começa a beber novamente até quase apagar. Ah, Ashley, desesperada para mantê-lo ali com ela, força uma relação sexual. Cadê? Meu Deus. Aconteceu, guys. Vamos. Aconteceu. Vamos. Incesto. Aconteceu. Isso se qualifica como um estupro, eu acho. Eu acho não, né? Eu tenho certeza. É repulsivo e é violento. E para Andrew, é só mais uma confirmação de que eles já estão mortos por dentro. Depois ele a confronta, diz que sente nojo dela, que não queria nem ter nascido. Isso aí, Que guys. sente nojo de si mesmo. Os dois começam a discutir novamente, já que os dois querem falar que a culpa é um do outro por essa situação estar tão merda e tão fodida desse jeito. Mas naquele momento, Andrew percebe que essa merda não vai mudar. A vida dele com a Ashley vai ser assim pra sempre. É, E tem que até matar ela, né? O ciclo se fecha. Não tem redenção. E é só desespero, ódio mútuo, vício, degradação emocional e uma certa paz no fim da linha. Após o fim da discussão, Andrew dá a ideia de simplesmente acabar com tudo. Ele pergunta se Ashley conseguirá viver por conta própria, já que, de acordo com ele, entre algumas Porque o vídeo não, aspas, não carrega direito, mas um tá bom. jeito bem fudido, fez tudo o que ele queria fazer. Ashley confirma que não viveria sem ele e que não daria pra fazer isso. É, então mata os dois. Então Andrew toma a decisão de simplesmente se jogar da janela. No fim eles se abraçam, um abraço entre dois cadáveres que insistem em fingir que são gente, e pulam da janela, tendo o último episódio de Andy e Leyley. Como eles mesmos falam,
O grande Final Finale. Finalmente. Esse é o final do jogo? Esse é o final do jogo? O capítulo 3 é a verdadeira despedida. A verdade que Andrew... Esse é o final... Que merda. Que... Tá, e a questão do ritual? E o demônio? E... Que merda. Caralho, a internet estragou esse jogo, tá? A internet matou uma ideia boa, uma ideia interessante, que teria, sei lá, uns 5 capítulos fácil. Mas, esses assuntos são muito delicados. Ai, mas esses assuntos não podem ser ditos. Não pode falar essas coisas. Não pode tocar nesses temas. Que final merda. Que final merda. Ainda bem que eu não joguei esse jogo. Puta que pariu. A internet matou mais um jogo, tá? Aqui a internet matou mais um jogo. evitou por Não, toda não a tenho o que vida. dizer, não tenho o que Ele dizer. não é especial, não é vítima, não é um gênio compreendido. É só um homem miserável, fraco, frio, cheio de nojo de si mesmo, que encontrou alguém ainda mais quebrada. E ficou com ela porque não tinha coragem de sair. O romance se tornou um pacto de autoaniquilação. E eles se cumpriram. Terminaram como baratas, nojentas e miseráveis, mas que no fundo eram pessoas cheias de problemas e com um grande amor e ódio e dependência emocional um do outro. É uma história em tanto. Não, mas isso era parte que eu ruim. tô falando agora nem tá no meu roteiro, então... acho que já dá pra eu parar de fingir uma dicção boa, porque eu cortei esse vídeo várias vezes. E, sinceramente, eu curti muito esse final do jogo. Pô, você é louco, tá? Você é louco, você é louco. Não, mas eles fizeram. Eu acho. Mas. Que final merda. Que final merda. Desculpa, cara. Se você gosto não se discute, mas que final merda, hein? Que final merda. Cara, me decepcionei. Esperava mais, tá? Curti muito. Mas ainda também tem a outra rota pra ser explorada, né? Ah. Que vai começar com o capítulo 4. Ah, tem outra rota. Tem outras rotas. Essa é só uma rota. Ok. Se que Angel ele tem várias rotas. Eu tô Ok. muito ansioso pra quando lançar. É foda, a gente ganhou o 3 e já quer o 4. De qualquer jeito, quando lançar... Essa rota é uma merda, fazer um tá? vídeo sobre, eu espero que você tenha curtido esse vídeo até aqui. Eu me esforcei muito pra fazer esse daqui, porque foi... Se você o fez maior esse final, roteiro que eu já você- fiz. Você foi um E merda, eu tá? agradeço pela sua compreensão, agradeço pela sua Final ruim. presença, espero que tenha gostado. Eu sou um idealista. Obrigado e tchau. Tá, bom vídeo, tá? Gostei. O final foi uma merda? É uma merda. Mas, foi um vídeo bom, o Idealista falou muito bem. Acho que só aqui que ele pecou na explicação lá, tipo, da morte da menina. Que eu gostaria que ele mostrasse literalmente as cenas, né? Tá ligado? Tipo, mas. Foi um bom vídeo. Gostei. Esse jogo mameloso, tá ligado? E vamos encerrar o maior estilo, né, pô? Meu Que é o jogo do, né? Vamos. Incesto! E vai ser sempre por isso que esse jogo vai ser lembrado. Então vamos para o próximo vídeo.